Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um momento com Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai falar ao meu e ao seu coração, amém? O Senhor me deu uma palavra hoje pela manhã e eu quero estar aqui transmitindo para vocês, porque da mesma maneira que foi edificante para a minha vida, eu creio que vai ser para vocês também, amém? O Senhor tocou no meu coração a respeito do ano aceitável ao Senhor. O que seria um ano aceitável ao Senhor? Eu não vou entrar muito profundamente sobre este contexto, mas eu vou aqui trazer de uma forma bem simplificada para os nossos dias atuais, que o ano aceitável é aquele tempo, aquele período em que eu e você nós vivemos e temos aquela oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então o ano aceitável do Senhor é aquela época da graça, a graça que significa um favor que não é merecido. Nós não merecemos nada. O que Deus fez por nós, está fazendo por nós, se diz respeito a merecimento, mas sim pela graça, pelo amor de Deus, que sobressai sobre tudo que nós imaginamos de amor. O amor do Senhor sempre está mais elevado do que isso tudo, amém? Então Jesus, ele apregoou o ano aceitável do Senhor, aquele jubileu da terra, amém? E eu quero aqui trazer em relação a isso que nós estamos conversando, de nós buscarmos a face do Senhor, de nós aceitarmos, quem não aceitou ainda o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, para que você entre nessa graça, você entre nesse processo de transformação, no processo de santificação progressiva, que é necessário para cada um de nós conhecermos a Deus mais profundamente. Hoje as pessoas conhecem a Deus e mais está conhecendo a Deus. Os que conhecem, muitas das vezes estão ficando fracos, estão desistindo pela trajetória, na caminhada. Muito pouco tem mantido a fidelidade, a integridade. Inegociável o que Deus ensina, inegociável o que Deus apresenta, mas a gente está vendo que está ficando raro. As pessoas hoje estão barganhando demais com a palavra, estão barganhando demais com aquilo que Deus apresentou ao mundo, e isso infelizmente há de acontecer. Então são poucos que vão realmente manter a sua casa com a fidelidade e a integridade da palavra de Deus. E outras casas, hoje em dia, que nem entra a palavra de Deus, muitos pais, muitos filhos, avós, que não falam mais a respeito do Senhor, de Deus, do que Ele tem feito no passado, do que Ele tem feito nas suas vidas, nas vidas de outros, os testemunhos bíblicos, aquilo que Deus fez com o teu povo, que eram histórias reais que nós temos de contar todos os dias, ter um momento de intimidade, de comunhão em família, sempre falando a respeito das obras do Senhor, das maravilhas do Senhor, que alimenta a nossa fé, que alimenta a nossa fome e sede de buscarmos o Senhor. Mas a gente vê que, infelizmente, nos dias atuais isso está raro, está ficando cada vez mais escasso. As pessoas não têm buscado mais a face do Senhor da maneira correta, da maneira aceitável, da maneira que realmente possa se sustentar em meio às tantas tribulações que nós estamos vivendo hoje. Então eu quero trazer aqui para você um versículo que se encontra lá em Mateus capítulo 24, no verso de número 12. E olha que a palavra de Deus diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muito se esfriará. Então a maldade que a gente está vendo, que está acontecendo nos dias atuais, igreja, está trazendo um esfriamento tão grande dentro dos lares, dentro das igrejas, dentro das comunidades. As pessoas hoje estão ficando tão violentas por si só, que o amor pelos demais, o amor pelo próximo, o amor pela palavra, a fome de querer aprender de Deus, de se comunicar com Deus, de buscar a face do Senhor para passar a conhecer a Deus mais profundamente, está acabando, está se esfriando, E a gente vê a continuidade disso, do que está escrito na palavra, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo envia essa carta lá para Timóteo dizendo assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo hoje, sobrevirão tempos trabalhosos, ruins, porque haverá homens amantes de si mesmos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães,
ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, olha só que Paulo está escrevendo, igreja, há 2000 anos atrás, né? Sobreviria sobre a terra um tempo muito difícil, um tempo muito trabalhoso, né? Onde os homens só vão pensar em si mesmo. E toda essa descrição que ele está dizendo que, né, todos esses problemas que acarretaria no meio da sociedade, a gente vê que está acontecendo. Hoje as pessoas não têm mais empatia pelo próximo, não têm mais respeito pelo próximo. Hoje as pessoas só pensam em si mesmo, né? Por mais que ela ache que não está fazendo isso, mas ela está fazendo. Isso é dentro de um supermercado, isso é dentro do trânsito, isso é dentro das empresas. As pessoas estão avarentas, presunçosas, soberbas, né? Profanas, ingratas. São irreconciliáveis, né, com qualquer coisa, se afasta, né, se caluniam uns aos outros, né, criam rancor, ódio pelas pessoas, calunia as pessoas sem pudor algum, acha que é uma coisa natural, né, se pisou no pé da pessoa ali, ela vai difamar a pessoa até ao extremo. São cruéis, ela não tem um amor para com o próximo, são obstinadas, daquilo que ela quer na vida dela, ela tem que adquirir, independente do que ela tenha de fazer. Então é isso que a gente está vendo que está acontecendo. Lucas diz a mesma coisa. Lucas 18, no verso 8, diz assim: eu digo a vocês, olha Jesus dizendo, e ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que Lucas está escrevendo a respeito de Jesus. Quando Jesus voltar, porque ele prometeu que voltaria, será que realmente ele vai encontrar fé na terra? Muito difícil. Por quê? Porque a fé de muitos está se esfriando, está morrendo. As pessoas não estão tendo mais fé na humanidade, não estão tendo mais fé no próximo, não estão tendo mais fé em buscar o Senhor, não estão tendo mais fé de que com Deus a gente pode viver o sobrenatural, com Deus a gente pode, né, sobreviver a tempos difíceis. E isso, igreja, não é uma coisa atual. Desde os primórdios, né? Desde lá da monarquia, sempre houve problemas também, né? Nessa espécie, nessa magnitude. Lógico que está se intensificando cada vez mais, mas sempre tivemos esses problemas. O povo sempre teve problemas quando começou a se esquecer de Deus, né? O tópico aqui, o foco que eu quero trazer nessa mensagem para o seu coração e para o meu coração é que a gente não pode, de maneira alguma, de hipótese alguma, permitir o nosso coração se afastar de Deus. Porque a partir do momento que a gente começa a retroceder, não avança mais, não busca mais, não ora mais, não sacrifica mais, não jejua mais, a gente começa a se afastar de Deus. Não é Deus que se afasta do homem, é o homem que se afasta de Deus. Deus, ele é perfeito. A palavra de Deus diz que a glória de Deus preenche toda a terra. Davi faz a menção dizendo: para onde eu posso ir que o Senhor não esteja? Se eu colocar minha cama no inferno, lá tu estás. Se eu estiver no meio das estrelas, tu estás também. Em qualquer lugar que nós estejamos, Deus está, porque Ele está em todos os lugares, né? Mas o homem, infelizmente, continua fugindo, continua se escondendo, que nem Adão e Eva quando pecou, que se esconderam de Deus. Deus tinha o prazer de todas as tardes descer para conversar com a criação, com Adão e Eva, e no momento que eles retrocederam, que eles desobedeceram, a partir do momento que eles deixaram a incredulidade entrar no coração e confrontar o que Deus tinha ordenado, a partir daquele momento eles se afastaram do eterno. E as pessoas hoje continuam fazendo isso como se fosse um looping infinito. Sempre as pessoas procuram, de vez resolver os problemas, se apresentar de forma humilde diante de Deus, confessar os seus pecados, buscar pela santidade, pelo arrependimento e ser transformado com a ajuda do Espírito Santo. As pessoas tendem a se afastar, se isolar de Deus, como se fosse ajudar, mas na verdade, igreja, é pior ainda. Lembra de
Quando Deus ungiu Saul, o primeiro rei de Israel, a gente vê que ele começou certo, mas a partir do momento que ele foi conquistando com Deus, a partir do momento que ele foi experimentando a glória de Deus, a glória da conquista, ele começou a se ensoberbar. Aquele sentimento que a gente acabou de ler lá em Mateus, que a gente reformulou lá em 2 Timóteo 3, deixando mais completo ainda, deixou entrar soberba, deixou entrar aquele sentimento de que é meu, eu me apossei disso, e na verdade nada era dele, era tudo para a honra e glória do Senhor. Como nos dias atuais, tudo que nós temos, nós somos, é para glorificar a Deus. E a partir do momento que ele começou a pecar contra o Senhor, a palavra diz claramente, o Espírito de Deus saiu dele, rejeitou ele. Você imagina ser rejeitado por Deus, igreja? É uma coisa terrível. A partir do momento ali, agora Deus não está mais com ele, ele está à sua própria sorte. Por quê? Porque ele começou a pecar, transgredir contra os mandamentos do Senhor, e de vez ele se arrepender, pois ele teve tempo de se arrepender, ele preferiu correr, se afastar, buscar em outras coisas, buscar em outras oportunidades, seculares, e Deus o rejeitou, porque ele sabia de onde vinha a fonte do poder, o poder do Deus eterno, aquele que ungiu ele para ser rei e conduziu o seu povo. Então, igreja, tudo que nós fazemos nessa terra, nós temos que entender que nós somos mordomos, somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Tudo pertence a Ele. Toda a honra, toda a glória é dele. Tem uma parábola que eu gosto muito, que Jesus faz menção a respeito dos trabalhadores. Tem trabalhador que está há 10, 20, 30 anos trabalhando para Deus e continua recebendo aquele salário. Tem pessoas que entram e trabalham 1 hora e recebem o mesmo salário. Haverá pessoas que receberão mais de salário, mas Deus, ele faz o que ele quer com quem ele quer. Não podemos olhar para o que Deus está fazendo na vida do próximo. O que Deus está fazendo na vida do direito, da esquerda, daquele outro, nós temos que entender que Deus tem um plano e um projeto para cada um de nós. E o projeto na vida de cada um de nós resulta em algo maior, que é o corpo de Cristo. Amém? Então o corpo tem a orelha, tem o nariz, tem os olhos, tem as pernas, tem as mãos, cada um com a sua função, cada um com a sua gratidão de poder dispor da sua vida para fazer o que é aceitável aos olhos do Senhor. Então, igreja, a partir do momento que o ser humano se esquece de buscar a Deus, se esquece de tirar um tempo de santidade, um tempo de você poder se aprofundar nas Escrituras, porque Deus deixa claro nas Escrituras, nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que viver a palavra, temos que meditar na palavra dia e noite. Como assim dia e noite? O tempo todo. Você está no seu trabalho, independente do que você esteja fazendo, o Espírito Santo de Deus vai trazendo através do seu dia a dia memórias daquilo que você leu, daquilo que você entendeu, daquilo que Ele trouxe para você de revelação quando você busca, quando você lê a palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai trabalhando na sua vida. Porém, você tem que fazer algo. Funciona na relatividade ali da reação, ação e reação. Quando você toma uma ação, você busca a face do Senhor, você lê as Escrituras, você medita nela dia e noite, você tem o zelo e o amor pela palavra de Deus, o Senhor reage à sua atitude e Ele, através do teu Santo Espírito que está entre nós, faz você lembrar de tudo que é necessário. Faz você criar maturidade, faz você criar disciplina, faz você criar o zelo pela palavra, faz você cada dia mais andar em profundidade com Deus, tendo condições de ajudar o próximo. Amém? Tudo que Deus faz na sua vida é para glorificar o nome dEle, para que o que está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás, olhe, aprenda e faça o mesmo. Amém? Somos testemunhas de Deus aqui na terra, igreja. Então, o diabo, o nosso inimigo, o que ele tenta fazer para que a gente venha perder, para que a gente venha fracassar? Primeiro de tudo, vai fazer você se esquecer de Deus. Vai fazer você bitolar, se atolar com tantos prazeres dessa terra, que você vai acabar se esquecendo do que é eterno, daquilo que é primordial na sua vida. A palavra é clara: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida.
junto ao seu propósito. Ou seja, tudo que está abaixo de Deus, na sua busca, na sua entrega, na energia que você gasta, tudo que está abaixo de Deus é em segundo plano. Então você primeiramente tem que cuidar da sua vida, da sua saúde mental, espiritual com Deus. Você tem que cuidar da sua casa, né? E todas as demais coisas ela vai se conectando. Deus vai te ajudando, né, a conquistar também. Deus vai te ajudando a vencer também, seja em qual área for da sua vida. Deus jamais vai deixar você à mercê da sorte, igreja. Deus sempre tem algo novo para os teus filhos, aqueles que são obedientes. Olha, eu quero trazer uma palavra muito profunda ao seu coração. Eu encorajo você a ler estes 2 capítulos, pois da mesma maneira que fala muito ao meu coração, eu creio que vai falar ao seu coração também. Lá em João 14 e João 17, são passagens extremamente importantes que temos que saber dela. Temos que ter a profundidade dela, porque é Jesus trazendo aos nossos corações, né, a profundidade do que é servir ao Pai, o que é servir a Deus. Né? Jesus está indo ao caminho para o Pai. Jesus está agora quase finalizando a sua obra redentora na terra, enquanto ele estava aqui em forma de homem, de servo. Você consegue compreender um Deus todo-poderoso e eterno que se dispôs, que se candidatou, que Deus o aceitou como oferta, como sacrifício? Que pai que sacrifica o teu filho, único filho, em favor de outros, podemos dizer assim, até desconhecidos. Para Deus não é desconhecido, mas desconhecidos, que são profanos, que são rancorosos, que são egoístas, que são maus de coração, obstinados. Mesmo assim, Deus não olhou para o pecado, mas o amor dele cobriu a terra e ele sacrificou o teu próprio filho para que eu e você não venhamos pagar com preço de morte. Porque o nosso destino era a morte, igreja, mas Jesus veio e mudou a história. Jesus veio e trouxe agora a reconciliação da humanidade com Deus. Aquilo que estava perdido, que por um homem entrou o pecado em Adão, por um homem saiu o pecado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você compreende a profundidade da redenção? Aquilo que eu não tinha condições, você não tem condições de pagar, Jesus pagou em seu lugar. A palavra é clara que nós fomos justificados, mesmo sendo condenados pelo pecado. Jesus nos justificou, porque o pecado quem pagou foi Ele. Ele pagou com sua própria vida. Um Deus que é eterno decidiu morrer em meu e em seu lugar. É muito profundo. E a gente vai vendo, igreja, que aqui em João 14, Jesus vai explicando para nós. Né? Ele promete para nós muitas coisas. Ele diz, né, Jesus vai falando, eu digo a verdade para vocês, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado. O que Jesus realizou nessa terra? Muitos milagres. A obra de Jesus na terra foi maravilhosa. Ele curou os enfermos, repreendeu o espírito imundo das pessoas, ele transformou os lares e ele trouxe o principal, igreja, acima dos milagres, ele trouxe o caminho que nos leva para a eternidade. Foi isso que Jesus veio fazer. Não só curar o enfermo, porque isso aqui é tudo transitório. Curar essa carne é transitório. Nós estamos aqui, amanhã não estamos mais. Mesmo que você esteja enfermo, mesmo que você esteja passando necessidade, ou que você esteja com plena saúde, com a abundância de fartura de todas as coisas, mesmo assim, isso tudo é transitório. Isso tudo passa e passa muito rapidamente. O salmista diz, olha, o justo não passa de um sopro. O que é um sopro? Acabou. Hoje está, amanhã não está mais. Então Jesus não estava focando nisso, por mais que ele realizava muitas coisas na terra, muitos milagres, mas Jesus estava trazendo o caminho. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a porta, igreja. E se a gente não seguir os passos do Mestre, se a gente não buscar conhecer Jesus, se relacionar com Jesus, como nós vamos conhecer a obra na sua completude e plenitude? Como que nós vamos passar a ter intimidade com Deus se a gente não buscar Ele? Como a gente vai ter intimidade com Jesus, o favor de Jesus para todas as áreas da vida, se a gente não busca Ele? As pessoas querem tudo instantaneamente e não querem pagar preço de nada. Amém? Deus não é injusto para abençoar uma pessoa que não faz nada. E aquele que faz muito, rala demais para conquistar. Seja em qual área for da vida, seja espiritual, seja físico. Entende? Deus não é injusto. Então você tem que se dispor, você tem que fazer.
Quer conhecer a Deus? Vai buscar Deus. Quer ser próspero em qual área seja? Você vai ter que lutar. Amém? A semente, nós temos que entender que cada estação nós temos um tipo de semente a plantar, mas a colheita é garantida porque Deus vai nos ajudar. Tá inverno, tem um tipo de semente. Tá verão, tem um tipo de semente. Tá na primavera, tem um tipo de semente. Nós temos que estar atentos, igreja. Se não está florindo, né? Se não está brotando aquilo que estão plantando agora, planta outra coisa, planta, né, outro tipo de semente. Pede ajuda ao Espírito Santo para te dar instruções, para você sempre estar instruído por Ele para fazer o melhor. Abraão abriu um poço, foram lá e tomaram o poço dele. Ele falou: tudo bem, vou lá, vou abrir outro. Ele abriu outro, Deus deu água de novo, e assim outros tomaram, ele abriu outro, porque a bênção de Deus não estava no local. A bênção de Deus estava sobre Abraão. A bênção de Deus está sobre você, está sobre mim. Aonde nós pusermos a mão, se nós estivermos com, né, as instruções do Senhor, em obediência ao Senhor, aonde eu e você estivermos, seremos abençoados, seremos prósperos, seremos honrados. Amém? Independente das lutas que venham passar, independente do sofrimento que nós venhamos passar, Deus está conosco. Amém? Por isso que ele fala: em verdade eu digo para vocês, quem crê em mim, quem crê, fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores, porque eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Sim, ele reafirma: qualquer coisa em meu nome e eu o farei. Amém? E Jesus aqui, logo na sequência, no 15, ele promete o Espírito Santo: se vocês me amam, olha só que Jesus instrui eu e você, um ensinamento profundo. Se vocês me amam, se eu te perguntar hoje, você ama Jesus? Você ama Deus? Você ama o Espírito Santo que está entre nós? Todos nós vamos dizer: nós amamos. Olha que Jesus diz na sequência: então obedeçam aos meus mandamentos. Igreja, se eu não obedeço a palavra, se eu não vivo a palavra, como eu posso falar que eu amo a Deus? Você está entendendo? Não tem como, é contraditório. Se vocês amam ao Senhor, então obedeçam ao Senhor. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Quem é o encorajador que Jesus está prometendo aqui? O Espírito Santo de Deus, que nunca os deixará. Nunca é jamais, nunca. Você pode estar passando pelo fogo, você pode estar passando pela aflição, você pode passar pelo vale da sombra da morte. O Espírito Santo de Deus jamais, nunca te deixará. Amém? É o Espírito da verdade, é o Espírito que abre o caminho para mim e para você passar. O mundo não pode o receber. Por quê? Porque ele não é do mundo, ele é daqueles que são de Deus. Pois não vê e não o conhece, mas vocês conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Amém? Jesus diz assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Olha a promessa de Jesus: eu voltarei. E isso as pessoas não estão mais levando em consideração, igreja. Estão vivendo um dia após o outro, né, obstinado pela conquista, obstinado, né, pelo que está acontecendo no mundo. A base de informação tão violenta que está entrando dentro da mente das pessoas é informação do mundo, do planeta inteiro, instantaneamente entrando na cabeça das pessoas, e as pessoas estão se tolando de tanta informação que esquece do primordial, que se esquece do fôlego de vida que se chama Deus. Hoje as pessoas, eu me incluo também, porque se eu não me policiar, igreja, eu também fracasso. As pessoas hoje não têm mais um tempo de oração, não tem mais um tempo de se afastar, se isolar de tudo que se diz respeito ao natural, entrar no seu quarto, no secreto, no silêncio e falar com Deus, bater um papo com Deus, explicar a sua vida para Deus, falar das suas necessidades para Deus, falar da sua gratidão, do que você conseguiu viver, do que você conseguiu vencer ou do que você perdeu, conversar com Deus. As pessoas não têm mais esse tempo de intimidade. Hoje os pais não sentam mais à mesa, no café, no almoço, na janta e agradecem a Deus pelo pão de cada dia. Hoje as pessoas não pegam os teus filhos e falam para os filhos quem é Deus, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, quais são os princípios da palavra na família, quais são os princípios bíblicos de Deus para que tenhamos uma vida de abundância, de paz, de vitória. Hoje as pessoas não fazem mais isso.
por isso que o mundo está entrando nesse colapso. E Jesus já tinha avisado e alertado isso há milhares de anos atrás. E isso está acontecendo. E a gente tem que se policiar, igreja. Nós que somos conhecedores da palavra, temos que viver a palavra e ajudar os que não conhecem a conhecerem. Amém? Glórias a Deus. E para finalizar essa conversa de hoje, eu quero só ler um trecho de João 17, que é muito profundo, e eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que toque o seu coração, que você compreenda a profundidade dessa palavra. Jesus diz assim: a minha oração não é por este mundo, ou seja, não é pelas coisas naturais que Jesus está orando e pedindo ao Pai, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti, ó Pai, e tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora eu deixo este mundo. Eles, os discípulos, ficam aqui, mas eu vou para a tua presença, Pai. Pai Santo, tu me deste o teu nome. Agora eu peço, proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam unidos, assim como nós estamos unidos. Durante o meu tempo aqui na terra com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que já estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora, Pai, vou para a tua presença. Enquanto eu ainda estou no mundo, eu digo estas coisas para que eles tenham a minha plena alegria em si mesmo. Eu lhes dei a tua palavra para eles, e o mundo os odeia por isso, porque eles não são do mundo, como eu também não sou deste mundo. E eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou do mundo. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade, que é a tua palavra. Eu não te peço apenas por estes discípulos que estão aqui comigo, mas eu também peço por todos que crerão em mim por meio desta mensagem. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste, e que os ama tanto quanto me ama. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Amém? Olha que profundidade, igreja. Olha como Jesus enfatiza tanto que nós não somos deste mundo, como ele também não é no mundo. Por quê? Porque o mundo é transitório. É uma passagem simplesmente de transformação que nós estamos sendo renovados, fortalecidos, santificados para aquele grande dia, o dia que Jesus voltará a buscar a todos quanto crê nele. Amém? Crer em Jesus e será salvo tu e sua casa. E você tem que entender que esses princípios que Jesus está ensinando tem que ser vivido, tem que ser praticado constantemente. Vamos errar, vamos pecar? Sim, todos os dias, mas o arrependimento é necessário. E o arrependimento tem que ser genuíno para que nós não venhamos fazer mais. Lembra quando eu falei um pouquinho antes para vocês de Saul? Agora olha o contraste. Davi, o homem segundo o coração de Deus, errou muito mais que Saul, mas ele se arrependeu verdadeiramente, genuinamente. Ele se humilhou e pediu perdão e não cometeu mais os mesmos pecados. Amém? E assim Deus o perdoou, não isentou ele, dos pecados. Ele pagou um preço muito alto, ele teve muitas perdas por causa do seu erro, por causa das suas transgressões, mas Deus não imputou ele. Ele pagou o preço, glorificando a Deus, sabendo que estava errado, que era justo o que ele estava passando pelos teus erros, mas ele continuou adorando a Deus, buscando a Deus como nunca. E Deus o abençoou. E da linhagem de Davi veio o Salvador, Jesus Cristo. Escreveu o nome de Davi para a eternidade também. Você vê como Deus é maravilhoso? Por isso que ele fala, nós não somos este mundo. Nós não temos que nos apegar a este mundo. Por mais que as coisas aqui são importantes, são necessárias, tem que ter atenção, sim.
mas não podemos colocar toda a nossa energia, toda a nossa atenção nisso, porque sendo assim a gente vai ofuscar a busca por Deus. Vamos, sufocar o nosso tempo de busca e oração ao Senhor. E assim como Jesus está dizendo, assim como Ele é um com Deus, nós somos um com Ele. Todo o poder de Deus foi colocado dentro de nós para que sejamos testemunhas do Seu Filho amado, aquilo que Ele veio fazer na terra, para que tenhamos a salvação. Então, aqueles que amam ao Senhor são aqueles que obedecem à palavra. Leia João 14, por 3 vezes Jesus fala isso. Aquele que me ama é aquele que obedece à minha palavra. Aquele que obedece à palavra de Deus. Estes são os que me amam de verdade, né? E ele dá ali basicamente o resultado depois de quem ama e obedece, que ele e o Pai virão e morarão dentro da pessoa. Amém? A presença de Deus habita dentro de nós, daqueles que amam e obedecem à presença de Deus, a palavra de Deus. Então, para finalizar hoje, busque como nunca antes. Os tempos são difíceis, vão apertar cada dia mais. A gente está vendo que a gente está próximo do fim. Muitas coisas estão acontecendo, muitas coisas vão acontecer. Não sabemos dia, hora, mas estamos sensíveis, atentos aos tempos, às profecias, que está na palavra de Deus, né? Aquilo que Deus prometeu na palavra. Estamos atentos, orando e guardando a nossa casa para que a gente não seja pego desprevenido. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Nunca deixe de buscar a face do Senhor. Se você não está mais buscando, é a hora, hoje, agora é o dia de reconciliação. Que Deus toque no seu coração, que você possa ter uma vida transformada. E a vida transformada começa pela mente, ou seja, as tuas ações. A sua atitude tem que ser transformada. Dê o primeiro passo. Não são as emoções, não são os arrepios, não é isso que significa busca por Deus. Busca por Deus é arrependimento e entender que somos totalmente necessitados de Deus. O buraco gigante que existe no homem se chama Deus. Se não alimentarmos de Deus, vamos alimentar de outra coisa que vai nos afastar de Deus. É simples assim. Para finalizar com uma analogia, nós sabemos que o Sol ilumina todo o planeta Terra. Se ficar nublado, a iluminação fica fraca. Se entrarmos dentro da nossa casa, a iluminação fica mais fraca ainda. Se entrarmos dentro do quarto, a iluminação vai ficar mais fraca ainda. E se fecharmos a janela, fecharmos a porta, fica uma escuridão. É assim que funciona. O diabo faz isso. Vai te afastando de pouquinho em pouquinho. Vai colocando um monte de coisas, tarefas, deveres, entretenimentos, diversões, trabalho, família, vai te atolar com essas coisas. E você vai se afastando, até você se encontrar no escuro. Mas hoje é o dia de você orar, de você buscar, se arrepender, buscar a face do Senhor, e o Senhor vai te encontrar e vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.